Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu vou falar uma coisa só para vocês. Vocês não imaginam o grau de satisfação, o grau de entusiasmo e de honra de receber aqui no nosso espaço da Hora do H uma personalidade, um protagonista, um ator tão ligado à cena cultural do estado do Amazonas, que isso enobrece, isso agrega valor ao trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Quando o nosso ilustre convidado adentrou ao nosso estúdio, aqui no Portal do Holanda, eu disse para ele que ele é o nosso honroso convidado de número 1291. Já imaginaram isso? Isso significa que é a primeira vez que eu recebo, no meio desses milhares de convidados, pela primeira vez eu recebo com generosidade a vinda do José Tito Dutra Lindoso para manter uma conversa transparente, democrática e fraterna comigo aqui no nosso Hora do H. Qual é o currículo para mim? Eu vou ler o que está escrito no meu coração sobre o José Tito Lindoso, que eu chamo de Tito. Eu sempre reduzi o nome dele para Tito, todos esses anos de amizade, e eu chamo o Tito dessa forma. É o seguinte, alguns talvez nem se lembrem, mas eu lembro muito bem a sua brilhante atuação à frente do Teatro Amazonas, como diretor do Teatro Amazonas, muitos anos. Ele conduziu todo o destino do maior templo de arte, para mim, está entre os 5 mais belos, mais lindos templos de arte do Brasil, que é o Teatro Amazonas. E o Tito esteve à frente do Teatro Amazonas. Eu não sei, eu não me lembro, mas durante a nossa conversa eu vou perguntar dele para ratificar, mas eu creio que o Tito, se ele balançar a cabeça, eu estou certo, era o diretor do Teatro Amazonas durante o centenário do Teatro Amazonas. Era você? Ele era o diretor do Teatro Amazonas quando o Teatro Amazonas completou 100 anos. Está vendo? Agora eu tenho a certeza. Mas aí, a vida da gente tem os seus capítulos, né? Ele saiu de um capítulo na cultura, como dirigente do Teatro Amazonas, e foi para um outro capítulo da sua vida como um dos protagonistas no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E sabe o que ele nos revela hoje, o Tito? Ele nos revela que o trabalho que ele está desenvolvendo lá no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o TCE, ele é o coordenador do Departamento de Pesquisa, Memória e Documentação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E pasmem, aqueles que não conhecem o José Tito. Os que conhecem, isso não é surpresa nenhuma. Para mim não é nenhuma surpresa. Ele está na condução do museu responsável pela existência, manutenção e brilhantismo e evolução do Museu do Tribunal de Contas do Amazonas. Lá, através da condução do Tito, o nome do jogo é o seguinte: é preservar, valorizar a história, fortalecer a memória e o legado da instituição com o uso de moderna tecnologia. É esse o currículo dele para mim, que está aqui no meu coração. E tem uma outra parte. Ele é primo do saudoso e, para mim, muito querido governador do estado do Amazonas, José Lindoso. Com o governador Lindoso, Tito, não sei se você lembra, eu exerci 4 anos como servidor público. Foi a única vez que eu participei de governos como diretor da empresa amazonense de turismo durante 4 anos, a convite do governador José Lindoso, ao governo dele eu servi com muita honra, e recebo agora o José Tito Dutra Lindoso. Meu amigo, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui para compartilhar com a gente os resultados do seu amor, da sua paixão pela cultura e da sua expertise do assunto que você domina. Bem-vindo, Tito.
Eu agradeço o seu convite, Humberto. Você é uma pessoa muito querida, muito respeitada aqui no nosso meio artístico e na nossa sociedade. Você é uma pessoa que contribui muito, que continua contribuindo para que a cultura seja divulgada, seja incentivada e estimulada. Só fazendo uma pequena coisa dessa questão do diretor do teatro, realmente eu era praticamente um menino nessa época e assumi a responsabilidade do maior patrimônio físico desse Estado, ter sob a responsabilidade. Eu às vezes nem dormia à noite. É mesmo, porque eu ficava preocupado com a segurança, com enfim, com tudo, com o bom funcionamento do teatro. E naquela época, eu imagino, era mais difícil, né, manter tudo isso. Era mais difícil. Nós não tínhamos, inclusive, nem ainda o seguro das obras, por exemplo, das pinturas que lá tem. Olha só. E era um problema, porque eu ficava realmente muito tenso, né, muito tensionado. E era engraçado porque as pessoas chegavam lá e queriam falar com o diretor do teatro. Muitas vezes chegavam artistas de fora para falar com o diretor do teatro e se deparavam comigo, que era um menino. Eles achavam que era um senhor. Esse garotão aí, o diretor? Com uma bengala, alguma coisa assim. Mas foi uma experiência muito enriquecedora. Foi realmente momentos muito interessantes que eu passei lá e que eu pude, de alguma forma, contribuir. O mundo deu muitas voltas, né? E eu fui para o Tribunal de Contas. Isso há quanto tempo? Já vai para mais de 20 anos isso aí. Que você está no tribunal? O tribunal, ele, minha gente, ele é um exemplo hoje, eu posso afirmar isso para vocês. Esse reconhecimento não é só feito por quem trabalha lá, ao contrário, os conselheiros, servidores de outros tribunais que nos visitam, dão esse depoimento de que o Tribunal de Contas hoje é um dos melhores do Brasil e é mesmo, Humberto. Bravo. O que falta é a gente ter conhecimento disso. Nós, povo brasileiro, Humberto, temos inúmeras virtudes. Nós somos um povo realmente extraordinário. Mas temos alguns defeitos também. Dentre eles, essa fascinação pelo futuro que ainda não existe, né? Esse futurismo, essa coisa assim. Sim. E nos esquecemos da memória, da base, de onde nós viemos, dos alicerces da nossa sociedade. É verdade. Principalmente, e me permita mencionar isso, Tito, a nova geração, né, que está faltando tanto ser abastecida com essas questões que envolvem a memória de tantas coisas que enobrecem o nosso país. Eu diria que isso é um descompromisso, né, Roberto? Infelizmente, nós temos essa fascinação pelo novo. Sim. E temos uma espécie de uma vergonha de visitarmos a nossa história. Interessante essa leitura. Porque muito. Nós temos que manter vivo isso, até para que os acessos sejam melhorados cada vez mais. Sim. E os equívocos não sejam mais cometidos. Claro. É aquele negócio das lições aprendidas. Né? Exatamente. A gente usar dos benefícios das lições aprendidas. Tirar proveito disso. Proveito, exatamente. E aí, Humberto, quando eu cheguei lá no tribunal, o tribunal é novo ainda. O tribunal completou 73 anos agora em outubro. É considerado novo com 70 anos, Tito? Tito? Uma instituição com 70 anos é nova ainda. Antes de mais nada, Tito, eu não vou esquecer que você falou sobre o que o tribunal é novo, eu te interrompi aí. Tito, eu sempre tive a impressão, é antiga essa impressão minha, de que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas era uma instituição fechada. Parece assim que tinha um muro invisível na frente desse tribunal e as coisas que aconteciam lá dentro, poucas a gente sabia. É uma impressão errônea? Não, essa é uma constatação, inclusive, dos tribunais, eu diria dos tribunais de uma forma geral. Eles são muito fechados, né? Eles são muito... Continuam, Tito? Pois é, de um tempo para cá, graças a sucessivas administrações positivas que o tribunal teve, começou-se a perceber que havia necessidade de o tribunal estabelecer canais de comunicação com a sociedade. Que não existiam. Que não existia. Olha. Praticamente não existia, porque ele cuidava mais das coisas afins da sua atividade. Né? É isso. E esquecia de que o Tribunal de Contas tem que prestar contas para a sociedade também. Porque lida com algo que é público até demais, que é justamente o uso pelos governantes, pelos funcionários públicos, por aqueles que atendem chamados dos governantes para atuar no governo e que recebem o dinheiro que é o dinheiro que provém dos contribuintes, não é isso? Exatamente.
É interessante isso, Beto, que você colocou. Até porque nós exigimos, tá? Nós somos vigilantes na boa aplicação dos recursos públicos. Do governador ao mais simples servidor. Exatamente. E custamos a entender de que nós temos que prestar contas para o público também. Claro. Roberto, quando eu cheguei lá no tribunal, e eu estou falando isso de 50 e poucos anos, o tribunal na época, 50 e poucos anos, se você perguntasse por mais simples ao mais graduado servidor lá do tribunal, quem tinha sido, por exemplo, o primeiro presidente, ninguém sabia. Quer dizer, aquilo da memória que você mencionou agora, não tinha memória nem interna. Nem interna, ou seja, era realmente assim de uma fragilidade muito grande. A história do tribunal, você não tinha na mão essa informação. E aí nós conseguimos, a duras penas, ir juntando isso tudo e chegando à conclusão de que precisávamos fazer o resgate dessa memória. Daí o projeto Memória, que é exatamente esse que nós estamos, do qual o museu se insere, do qual nós podemos... o museu é a prova física desse projeto Memória. Exatamente. O museu materializa, sim, ajuda a materializar esse projeto. Então, ele é bem amplo, ele vai buscar documentos, fotos antigas, e nós temos hoje um acervo muito grande, Humberto, desse material fotográfico. Há quanto tempo esse museu foi inaugurado, Tito? Pois é assim, Humberto, em função da pandemia, nós não podemos esquecer essa questão da pandemia. Não. Ela atrapalhou muito vamos dizer assim, a funcionabilidade do museu. Atrapalhou tudo, né? Sim, tudo. E bagunçou a vida de muita gente. Todo mundo. Então, mas foi um momento também rico, porque nós tivemos tempo de ir juntando tudo. Sim. E aí... Foi possível focar mais, né? Focar mais. É um projeto, inclusive, belíssimo, da Vera Ferreira. Conheço a Vera. A Verinha, claro. A Vera, que de inúmeros serviços prestados ao Amazonas, né? Ela tem um compromisso, sim, sem dúvida, com a nossa história aqui, impressionante. Ela tem vários projetos aqui museológicos. Sim. E esse projeto... Ela continua na SEC? Não. Está por aí, mas está por aí, a Verinha. Está trabalhando lá conosco, inclusive, assim, fazendo uma prestação de serviço, né? Ela é uma pessoa muito comprometida, né? Sem dúvida. E é um projeto belíssimo, né? Ele alia a necessidade que hoje você tem, que eu sou particularmente um pouco avesso a isso, que é a tecnologia digital, né? Por quê? Eu quero saber, Tito. Por que você é avesso? Porque eu passei por essa fase aí, entendeu? Até hoje eu continuo ignorante em termos digitais. A minha neta sabe 1000 vezes mais do que eu tudo sobre digital. É porque eu acho que eu sou pré-jurássico. Eu digo que eu sou do Roberto Carlos para lá. Pronto. Entendeu? Porque eu acho que deve ser a mesma coisa. Está mais mais perto. Mas a tecnologia está sendo utilizada no tribunal. Tu não pudeste fugir disso, né? E não pode mais. Você não pode contrariar essa realidade, né? Esse é um fato. Você tem que fazer um bom uso disso aí. Sim, né? Sim. Então, o museu, do qual eu convido você, inclusive, para a sua equipe toda, né? O Paulo, o Júnior, para ir lá, para visitar as dependências do museu, porque nós estamos fazendo, inclusive, um projeto paralelo, que é o de levar os estudantes para lá, levar a comunidade para lá. Tito, então o museu está numa fase de abertura para a comunidade, para conhecimento da comunidade. E a ideia é levar a comunidade, estudantes, populares, para conhecerem. Ele está concluído já? Já está concluído, Tito? Está a primeira fase concluída. A primeira fase. A primeira fase concluída. Nós já levamos centenas de alunos para lá. A concepção do museu é a seguinte: você, ao fazer o percurso do museu, quando ele estiver totalmente pronto, sim, é você saber qual é a importância do Tribunal de Contas na vida de todos nós. Você vislumbra o quê? Daqui a quanto tempo o museu ser concluído? Tu já determinaste um prazo de validade para essa conclusão? Isso é um desafio muito grande, porque no que pese nós termos tido boas administrações do tribunal, pessoas comprometidas, né, inclusive em
fazer o museu. Isso é bom, né? É. Quer dizer, solução de continuidade fora, está fora. Quer dizer, é um perigo, né? Exatamente isso. Veja você, foi um trabalho de convencimento muito grande no começo, porque as pessoas... Houve resistência. Houve resistência, porque há uma concepção muito frágil, Humberto, de que o museu é um lugar de coisa velha, sim, de coisa que não serve mais. Você tem razão. Não é isso. Todos os dias nós estamos fazendo acervo museológico. Todos os dias. Ao trabalharmos lá, estamos produzindo acervo para o futuro. Claro, sem dúvida. E custou-se a observar isso. Felizmente, alguns conselheiros compraram essa ideia e conseguimos inaugurar essa primeira etapa, que você vai ver. Eu vou visitar, com certeza. Obrigado. Bonito, serviu, inclusive, de inspiração, Beto. Isso aqui é uma coisa interessante. O Tribunal de Contas do Estado do Pará pediu a nossa ajuda. O pessoal está implantando lá, e o Museu do Pará, o TCE do Pará, você sabe que o TCE é um Estado, o Estado do Pará é um Estado liderante. Sim, né? sim, isso é indiscutível. Sim. A condição estratégica deles, geográfica estratégica deles. E com similaridades históricas, né? Exatamente. Com o Estado do Amazonas, né? Exatamente, isso, exatamente. Nós somos decorrência. E eles pediram a nossa ajuda, nós fomos lá. O TCE do Estado do Piauí, que é o mais antigo do Brasil, nós fomos lá e contribuímos para que o museu de lá pudesse também ser implantado. E, quer dizer, que bacana. É o tribunal daqui dando exemplo, né? Tivemos também o pessoal lá do Mato Grosso, tivemos recentemente o TCE de Tocantins, que veio colher subsídios de boa administração. Por isso que eu falo para você, às vezes é fácil criticar, Humberto, porque você não conhece. Sim. E aí nós fazemos a meia-culpa. Ou seja, o tribunal precisa ser conhecido. Porque se alguém quiser criticar, se alguém quiser fazer qualquer tipo de dilação a respeito do funcionamento ou não do tribunal, conheça o tribunal. O tribunal hoje, Tito, o tribunal de hoje, aliás, ele realmente hoje tem uma mais acessibilidade à sua realidade para a comunidade. Já existe uma leveza da gente acessar e conhecer mais o tribunal, que passou um período histórico de isolamento, de clausura ali, aquela coisa. Quer dizer, hoje o tribunal, pela mentalidade dos conselheiros, ele é mais acessível, mais em termos de transparência, de visibilidade? Não tenha dúvida disso. E vocês são testemunhas disso, episódios que aconteceram aí, que acontecem em qualquer instituição que tenha como objetivo funcionar democraticamente, né, as discussões... Esse episódio que você está se referindo é o que está acontecendo agora. Em outros tempos, isso aí não transpareceria para a sociedade? Talvez não. Talvez não, Talvez né? não. Né? Talvez não. Mas veja você, está aí, tem as sessões virtuais, o tribunal está aberto para quem quiser ir lá assistir as sessões presenciais. Tá lá. Quer dizer, então começa realmente a prestar contas para a sociedade. E o museu tem esse objetivo. Nós levarmos para lá a sociedade para começar a entender e saber da importância dessa instituição no cotidiano de cada um de nós. O tribunal, o museu, Tito, ele é uma prova viva da atuação do tribunal, também contando a história dos governos que passaram por aí e que eles também, quem visitava, vai tomar conhecimento, por exemplo, o governo de José Lindoso, que já existia o tribunal. Quer dizer, no governo José Lindoso, contas aprovadas e tudo, o dinheiro do contribuinte foi utilizado. E por aí também, tem essa pegada? O desafio é esse. É você tentar fazer bancos de dados, nós já temos lá muita informação, que possam ser, inclusive, disponibilizados para a sociedade. Ou seja, o tribunal, ele quer esse diálogo com a sociedade. Essa mentalidade que hoje se instala no tribunal, que já se instalou e que começa a dar bons frutos, você começa a ver por isso aí. Quer dizer, você vê que a imprensa tem acesso pleno lá. Nós temos hoje lá um departamento de comunicação que faz um trabalho muito bom, né? O Elvis está lá fazendo um trabalho muito bom. Nós temos setores que dialogam muito bem com a sociedade, como a escola de contas. A escola de contas presta um serviço
Sim, interessantíssimo. tem a escola de contas. Fazendo treinamento lá com os nossos jurisdicionados, levando para lá também os alunos, o conselheiro Mário Melo, que é o coordenador que está deixando de agora, fez um trabalho excepcional. Enfim, há uma conjugação de esforços e de pensamentos positivos no sentido de que o tribunal possa realmente ser um dos melhores do Brasil, se já não foi. É mesmo? Eu te falo isso Nós tivemos outro dia recebendo o pessoal do Tocantins, é isso que eu ia falar, e veio inclusive conselheiros de lá, e eles estão fazendo uma viagem pelo Brasil, descobrindo o que há de melhor nos TCEs espalhados por aí, dos estados, para tentarem fazer lá em Tocantins um tribunal de excelência. E eles foram unânimes em dizer que não só as nossas instalações físicas são uma das melhores que eles viram no Brasil. Veja como é interessante isso. Né? As pessoas talvez não saibam isso, mas vão começar a saber porque o museu está à disposição, o tribunal está de porta aberta para quem quiser ir lá visitar, fazer qualquer tipo de consulta, vai estar lá aberto. Né? Então isso aí realmente são dados importantes que demonstram da responsabilidade que a atual administração tem e que a futura terá também, porque conhece, né, a conselheira conhece o tribunal como poucos. A conselheira ela é do quadro do tribunal, ela já está há anos lá no tribunal. Yara Lins, né? Isso, a presidente eleita. Né? E ela foi, inclusive, já presidente. E ela sabe, ela conhece todos os mecanismos de funcionamento. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O corpo diretivo que está assumindo, eles são muito experientes, todos são muito experientes, e eu não tenho dúvida nenhuma, o conselheiro Neto, por exemplo, que é o vice-presidente. Sim. É um homem de comunicação, como você. Então, verdade. Então, você vê que é um comportamento realmente aberto. Josué Neto, né? Josué Neto, você está falando. Isso. Então, dá para você ver a importância que o tribunal dá hoje para os meios de comunicação e a importância que vocês têm no bom funcionamento do tribunal, porque vocês ajudam a fiscalizar o tribunal. Lindo isso. Me diz uma coisa, José Tito, tem um lance que é no imaginário popular, agora vou dar uma viajada no imaginário popular, que é o seguinte, eu faço parte disso que eu vou te perguntar agora. É o seguinte, o Tribunal de Contas, ele fiscaliza a conta do administrador, do gestor, e o que a gente tem, popularmente falando, é escrever ou não ler, o pau comeu. Em outras palavras, se as contas não forem aprovadas, esses gestores são condenados pelo tribunal, é um tribunal, a devolver, são punidos com a devolução do dinheiro público por mau uso do dinheiro público. O que eu quero te perguntar é o seguinte, que ainda ontem me disseram, Humberto, não devolve. Os gestores que são punidos, principalmente os prefeitos do interior, que fazem mau uso do dinheiro público, e as notícias estão pipocando aí, aliás, já pipocaram agora em passado recente, pipocam agora, eu li recentemente, prefeito preso, prefeito mandato cassado, etc. Esse dinheiro é devolvido, Tito? Esse dinheiro é recolhido? Existe um PIX, estou dando um exemplo popular, do tribunal que o pessoal tem que depositar o dinheiro que foi mal usado por esses gestores e o tribunal recolhe esse dinheiro do contribuinte que foi mal usado? Você colocou uma coisa muito interessante. Isso faz parte do museu? Eu ir lá e dizer, olha, está aqui, a parte da história são as punições que levaram à devolução do dinheiro público. São duas coisas aí, Humberto, nessa sua conversa. Primeiro, o tribunal está deixando de ser o bicho-papão, porque não é esse o papel dele. As pessoas se assustam com o tribunal. Não, o tribunal, hoje, inclusive, a filosofia, Humberto, é de se antecipar os fatos. Daí a Escola de Contas fazer o trabalho junto às prefeituras para fazer uma boa prestação de contas. De treinamento do gestor? De treinamento, tudo isso. Quer dizer, então, vejo, esse papel de bicho-papão, de vingador, primeiro que o tribunal ele faz uma análise técnica. Quem julga é a Câmara. É a Câmara que aprova... A Câmara do município. A Câmara do município.
Aí, daí é que vem para o tribunal. Não. O tribunal faz a análise técnica, sim, né, porque nós somos um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Claro. E aí apresenta, nós damos o caminho. Para a Câmara. A Câmara que aprova. É que julga e aprova as contas e que seria encarregada, aí junto ao Ministério Público, de que esse dinheiro realmente volte, do jeito que você está falando aí. Então o tribunal tem uma parcela importante, claro, mas limitada. Mas o tribunal tem, a certa altura, e que eu já li as notícias, de tribunal julga e reprova as contas do prefeito tal, que vai ter que devolver 300 mil reais. O tribunal é ligado a essa sentença, quer dizer, isso é uma forma de sentença inicial que vai levar uma sentença final para o prefeito? Isso, exatamente. É um caminho, né? É o caminho. É um que começa no tribunal. Exatamente. Detecta o problema e aí, consequentemente, esse problema ele é analisado, vai a julgamento, né, se a análise técnica é pertinente ou não. E aí o dinheiro não é devolvido ao Tribunal de Contas, não né? é. Então esquece essa minha pergunta. Muita gente exatamente. O dinheiro deve ser recolhido envolvendo o Ministério Público e outros órgãos. Porque já entra em outra esfera, né? Na área civil, na área criminal, que já não é mais a atividade fim do Tribunal de Contas, né? Mas foi interessante a sua pergunta, porque não é a sua conversa. Não tem um monte de gente que pensa, esse prefeito vai dar em pizza, nunca vão devolver os 300 mil, tarará. Mas não é bem assim, não. Não, né? Não é bem assim, não. Até porque essa marca fica também, né? Essa pecha fica. Lógico. E não deixa de ser uma decisão, né, colegiada. Né? E aqui para nós, Tito, um dos grandes problemas, aliás, eu acho que para mim, como cidadão brasileiro, eu acho que o grande problema do nosso país hoje, ele reside na impunidade. É o primeiro na minha lista de problemas desse país, o estado de impunidade que nós atravessamos. Mas nós não estamos aqui para falar disso. Eu quero saber o seguinte. Essa conversa vai longe. Eu sei que a conversa vai longe, mas você, porque daqui a pouco você vai estar numa cerimônia importantíssima lá no tribunal. Mas antes de mergulhar nessa cerimônia, José Tito, como é que as pessoas fazem para visitar o museu? Eu estou preocupado que todo mundo visite o museu do TCE, porque eu vou visitar. Eu vou. Eu vou lá tomar um cafezinho com o diretor do departamento que controla o museu todo. E como é que as pessoas fazem? Quais são os horários durante a semana? Dias úteis, né? De que horário a que horário as pessoas podem... E é só chegar lá e knock e vão visitar o museu? Veja, Humberto, em função da pandemia, obviamente tudo sofreu um atraso. Sim. A nossa ideia, inclusive, é de inserir no roteiro turístico. Ainda não está aberto para visitações públicas? Já está aberto, mas não com vamos dizer assim, com o sequenciamento que nós pretendemos. Porque a ideia vai muito mais além do que isso, Humberto. A ideia é levar as pessoas para lá, visitar o museu e visitar o tribunal. Ver a sessão acontecendo. As dependências, o plenário, tudo isso? Todo, por exemplo, qual o caminho que o processo percorre. Entendi. Então, quer dizer, para as pessoas começarem a entender da importância do tribunal. Então não é só o museu, ele é um dos instrumentos de diálogo, como eu falei anteriormente. Claro. Mas a ideia é de que as pessoas possam, principalmente os alunos, né, as crianças, a ideia é levar as crianças para lá, entendeu? Para começar a criar essa consciência crítica também. Sim. De saber que ele pode haver uma coisa errada, denunciar, né, como denuncia, maravilha, como fala, como reclama, como registra. Bravo, Tito. Então isso vai ser uma das vertentes do museu também. Você pode ter certeza. Muito bem. E enquanto esse sequenciamento não acontece, em termos de uma boa prestação museológica realmente, assim, de visitação, nós estamos lá abertos a quem quer que seja, vai lá. Olha, eu quero visitar o museu aqui. E vai entrar sem nenhum problema. Bacana isso. Chega lá na portaria e vai entrar sem nenhum problema. Tito, que cerimônia é essa que está te deixando inquieto agora para você chegar logo lá no tribunal? O que vai acontecer, Humberto, nessa cerimônia daqui a pouco? Dentro desse processo de aproximação do tribunal com a sociedade, que não é só de punir, fiscalizar e observar a boa aplicação dos recursos públicos, também está de reconhecer quem faz bem,
de reconhecer quem está produzindo bem. Benza a Deus. Sim. Então, daí o tribunal criou o colar do mérito de contas, que é exatamente uma oportunidade que o tribunal tem de conceder uma medalha, Sim. de homenagear pessoas que, no seu segmento de atividade, conseguiram dar uma prestação, né, de serviços interessantes. Não só ao tribunal, mas à sociedade. Claro. Um reconhecimento que Claro. o tribunal passa a ter dessas personalidades. Lindamente. Então, o tribunal, quer dizer, então você vê que há uma mudança de mentalidade. Claro. Quer dizer, o tribunal não é um bicho-papão, não. O tribunal, você tem que enxergar o tribunal como um aliado. O administrador público não tem que olhar para o tribunal e ficar com medo do tribunal, não. Sabe que o tribunal está ali para ajudá-lo. Sim. Para ajudá-lo na boa aplicação dos recursos públicos. Através de servidores públicos. Isso, não é exatamente. isso? Exatamente. Que é realmente esse o termo das pessoas que atuam profissionalmente no tribunal. Isso. Então, vai acontecer isso hoje, Humberto, e várias personalidades vão estar presentes, e isso realmente é um passo importante, é mais um passo importante em busca desse encontro. É a primeira vez, Tito, que acontece? Não, isso já é uma tradição entregar essa medalha? Já começa a ser uma tradição. Começa a ser uma tradição. A tradição é uma coisa muito mais enraizada, né? Sim, lógico. Precisa que o tempo sem dúvida. Faça a maturação necessária, né, das coisas para que ela se realmente torne uma tradição. Mas, estando nesse caminho, o tribunal tem consciência disso e nós estamos à disposição. Humberto, você é uma pessoa muito querida nossa, você é uma pessoa que faz parte desse movimento como um todo. Obrigado, Tito. Quando eu estive lá no teatro, você sempre com a nossa TV lá ajudando. Então, realmente, foram bons momentos. Não largava do teu pé, né, Tito? É verdade. E que legal. Foi um tempo muito bom, mas outro dia a gente pode conversar sobre isso. Tá bom. Porque eu tive o privilégio de participar. Você era o diretor centenário do teatro. E tive a oportunidade, mas a gente pode conversar isso uma outra hora. Tá ótimo, fechado. Eu posso contar muitos causos aqui. Sim, isso deve ter muitos causos aí. Muitos causos, é verdade. Inclusive numa época muito difícil, né, Humberto? Sem dúvida. Numa época em que a Gloriosa estava aí, né, e que a Gloriosa ficava no nosso pé o tempo todo. Não era fácil, não. Não era fácil. Quantas vezes eu tive que ir lá ali no... Você sabe, lá pro lado ali do Dom Pedro? Sim, eu sei. Mas vamos deixar isso para entrevista. Vamos deixar. Senão é um spoiler. Vai um spoiler da nossa entrevista. Tá bom. Obrigado, meu amigo. Tito, obrigado, irmão. Que prazer, que honra ter conversado com você. Eu estou aqui com a Rivânia também. A Rivânia é o seguinte, não vai me dar um spoiler. A Rivânia é o seguinte, quando eu adentrei hoje aqui no estúdio, a Rivânia já estava. E minha gente, ela me recebeu com um sorriso, mas um sorriso que eu espero francamente que ela jamais perca, porque é um sorriso maravilhoso. E detalhe, eu comecei a sorrir com ela também, e depois eu fiquei muito mais entusiasmado em relação à Rivânia pelo seguinte: a Rivânia é filha do Ézio Ferreira Filho, e você sabe disso, e ela sabe disso. Aliás, ela é nora do filho. Não, peraí. Ela é casada. Ela que está me confundindo. Ela é casada com o filho, né, o Ézio Ferreira Filho, do deputado, meu grande amigo, de saudosa memória, Ézio Ferreira. E eu falei para a Rivânia o seguinte: quantas vezes o Ézio me ligou e dizia, Humberto, com aquela voz inconfundível que tinha o meu amigo Ézio Ferreira, também um deputado federal que fez história lá em Brasília, principalmente convidando os amigos, sabe para quê? Porque ele fazia a mesma coisa comigo aqui em Manaus. Ele me ligava e dizia, Humberto, caboclo, vem aqui para casa porque eu tenho uma tartarugada aqui. Eu largava tudo que eu estava fazendo, Rivânia, e corria lá para casa do Ézio Ferreira para degustar, saborear aquela tartarugada maravilhosa. Aí ele dizia, se perguntarem para ti, diz que foi tatu d'água. Não diz que foi tartaruga. Aí eu vou dizer. Então, Rivânia, não perca jamais esse sorriso. Leve o meu carinho para o Ézio Filho, que eu também carrego no coração, como um legado muito bacana da cultura, dos ensinamentos que ele recebeu do pai, o grande Ézio Ferreira, tá?
Não perde esse sorriso, hein? Jamais. A Billie Holiday, eu te contei a história. E o Charlie Chaplin também. Tito, obrigado, irmão. Meu obrigado. amigo, mais obrigado. uma vez, muito obrigado. Que legal. Vocês aqui, muito simpático. Pronto. Júnior. Eu tô bem, não tô? Muito bem. Eu tô bem? Muito bem. Tito, obrigado. E outra coisa, Feliz Natal. Para todos nós. Tudo de bom. Pra Feliz todos Ano nós. Novo. E com certeza, Ivânia, 2024 vai ser 2, 3, 4, 1000 vezes melhor do que Bom, eu não tenho dúvidas. 2023. Você não tem dúvida? Não tenho dúvidas disso. Então pronto. E O melhor está sempre por vir, Ivânia? Sempre está por vir. Pronto. Apesar desse mundo Claro, conturbado, claro. mas o melhor está por vir. Eu quero lhe dizer uma coisa também. Diga. O seu local aqui, esse seu local de trabalho tem uma energia muito boa. Muito boa. Puxa, de que verdade. bacana. Primeiro que você é uma pessoa incrível. Estou lhe conhecendo hoje. Olha aí. Você tem uma energia assim. Você tem tanto ainda para viver pela frente. Que bacana. Nossa. Que os anjos estejam dizendo amém. Amém. E Deus também. Nada mais importante do que a gente poder trabalhar num local assim. Aqui, Sem dúvida. Aqui é só energia, só Sem energia dúvida. boa. E, Ainda mais que essa sua equipe quando eu venho maravilhosa. aqui, todo dia, quando eu venho aqui, Se quiser, eu venho Ivânia, todos os dias para botar mais energia ainda. Ivânia, Não tem problema. todo dia que eu venho aqui, eu tenho um propósito na minha vida ao vir aqui. Sabe o que é? Alimentar a minha alma. É isso mesmo. Principalmente Pronto. através dos encontros que eu tenho com pessoas como o José Tilton, que acaba de me honrar com a presença dele. E você também, Ivânia. Tá bom? Olha, eu levei. Da minha honra, eu não sei. Ivânia, eu levei mais de 70 anos para te conhecer, hein? Isso é importante, hein? Isso é importante. Isso é importante. Mas, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus e que Deus dê a todos vocês todos os livramentos que todos nós merecemos. Até amanhã. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.